A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. E eu estou aqui para dar continuidade ao nosso estudo diário da leitura bíblica. Nós estamos no capítulo de número 8 do livro de 2 Samuel. Na semana passada, nós estudamos o capítulo 6 e o capítulo 7. E eu tenho certeza que Deus falou conosco, porque falou muito comigo e eu acredito que tenha falado também com os meus amados irmãos. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, pela confiança, a nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos, que Deus possa abençoar a nossa pastora mais e mais. E quero também agradecer a você que tem nos escutado diariamente. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Um forte abraço a todos os nossos internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube EPBC Brasil e também através dos grupos de WhatsApp. Então, que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu estou então no capítulo 8. Nós agora iremos falar sobre diversas vitórias de Davi. Quando nós abrimos a palavra do Senhor no capítulo de número 7, versículo de número 9, 7 e 9, nós comentamos esse estudo na semana passada. Se você não ouviu os estudos e gostaria de ouvir, entre no nosso canal IEPBC Brasil, procure a playlist 2 Samuel e lá você vai ter todos os estudos ministrados até o capítulo de número 7. Então você entra, recorde, se você não escutou, escute, para que você possa prosseguir aqui com o raciocínio e com os estudos. Então, quando nós comentamos na semana passada, 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 9, o Senhor Deus falou para Davi o seguinte: sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início. E tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma dinastia. Irmãos, Deus cumpre. O que Deus fala, ele cumpre ou não? É claro que cumpre, meus irmãos. O que Deus falou, Deus cumpre. E se Deus falou que daria vitória para Davi sobre todos os inimigos, então Davi seria vitorioso. Davi seria abençoado. Davi seria próspero, porque Deus disse que daria vitória em todos os seus inimigos. E quando nós lemos o capítulo de número 8 de 2 Samuel, que é o texto que nós vamos ler agora, o texto vai estar aí na sua tela para você acompanhar no seu smartphone, na sua TV, no seu tablet. Quando nós lemos o capítulo de número 8, quem for ler esse texto aqui, de supetão, sem conhecer o contexto, irá dizer que Davi é um homem muito mau, é um homem sem piedade, é um homem muito cruel. Porque o texto diz da seguinte forma, olha aí na sua tela para você acompanhar. Diz assim: algum tempo depois que acabou lá o capítulo de número 7, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Então, o tempo passou, não sabemos quanto tempo foi, e aí Davi atacou os filisteus, derrotou
derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. O que Deus disse no capítulo anterior, no capítulo 7? Que Deus daria vitória para Davi sobre todos os inimigos. Estamos falando aqui, irmãos, de pessoas inimigas, de povos inimigos. Não eram adversários, existe uma diferença entre inimigo e adversário. Inimigo, ou você mata ou você morre. Adversário é diferente. Dois amigos podem ser adversários em algumas ocasiões. Inimigo não. Inimigo, ou você mata ou você morre. Então, Davi não podia brincar com os filisteus. Nós vamos entender no estudo de hoje quem eram os filisteus, que povo é esse, por que Davi teve que atacar e matar os filisteus. Lembra que foram os filisteus que derrotaram Israel e trouxeram a arca, roubaram a arca lá em 1 Samuel capítulo número 4, onde os filhos de Eli, Ofni e Finés morreram. Então os filisteus sempre esteve na cola, digamos assim, dos israelitas. Sempre tentaram destruir os israelitas. Deus havia prometido, como parte da sua aliança com Davi, que ele daria Israel descanso de todos os seus inimigos. Isto é uma promessa, irmãos. Irmãos, quando Deus promete, ele cumpre. Se Deus te prometeu algo na sua vida, descansa em Deus, confie no Senhor, porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. A Bíblia diz: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Então, se Deus me prometeu algo, eu tenho que acalmar o meu coração, confiar nele, porque ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Eu tenho promessas de Deus na minha vida. Eu tenho certeza que você também tem promessas de Deus na sua vida. Então Deus havia feito uma promessa que daria Israel descanso de todos os seus inimigos. Então o que Deus começa a fazer agora? Deus começa a fazer exatamente isso. Primeiro, os filisteus, inimigos permanentes de Israel, por mais de 125 anos, foram atacados e derrotados em Meteg-Amá. Onde fica Meteg-Amá, pastor Heber? Aí eu jogo para o pastor Gedeon Júnior, para poder tentar nos mostrar em uma quarta-feira, porque pelas minhas pesquisas, eu não consegui encontrar, é uma cidade cuja localização é desconhecida, mas talvez o pastor Gedeon Júnior ainda consiga nos ensinar. Meteg-Amá, viu, pastor Gedeon Júnior? Nos ajude aí. Meteg-Amá era uma cidade cuja localização é desconhecida. O fato é que os filisteus foram derrotados aqui com Davi. Para os irmãos terem uma ideia, o filisteu Golias ficou durante 40 dias subjugando Israel, desafiando Israel, gritando, batendo no peito: não tem homem nessa terra, não tem homem entre Israel, venha me enfrentar. Os filisteus oprimiam o povo de Israel, até que Davi coloca no coração: eu vou derrubar o gigante filisteu, eu vou derrubar Golias. Aí Saul não acredita na palavra de Davi, e aí como Saul estava morrendo de medo, como o povo estava morrendo de medo, não tinha outra opção, entra aquele menino franzino, Saul coloca armadura em Davi, para Davi tentar derrotar Golias, e Davi fala: não, rei Saul, você não está entendendo. Eu não preciso de escudo, eu não preciso de arma, eu não preciso de capacete, de armadura. Ele vai vir a mim com espada, com lança e com escudo. Eu irei contra ele, em nome do Senhor Deus dos exércitos. Eu já matei urso, eu já matei leão, e eu vou contra aquele circunciso, e vou ali e vou matá-lo. A Bíblia diz que Davi entrou ali,
naquela arena, matou, cortou a cabeça de Golias, levantou a cabeça para todo Israel ver e começou a gritar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então Davi, irmão, já não tem medo dos filisteus lá de trás. Davi já perdeu o medo dos filisteus. E olha, eu tenho as minhas dúvidas se algum dia Davi teve medo dos filisteus. Então, desde lá de trás, Davi já enfrentava os filisteus. Ele queria mostrar que há um Deus maior que os filisteus. E quando chega aqui no capítulo de número 8, Deus vai dar diversas vitórias a Davi. O significado de 2 Samuel 8 trata das diversas vitórias de Davi. Para quê, irmãos? Para enfatizar que Deus estava fortalecendo a casa real de Davi de acordo com sua promessa. Então, o que o escritor de 2 Samuel faz? Ele faz um resumo das vitórias militares de Davi. Então, Davi conquistou os filisteus, aqui no versículo número 1 e número 2. Depois conquistou os moabitas. Posteriormente, expandiu-se para o norte através do estado sírio arameu de Zoba e assumiu o controle da província síria central, baseada em Damasco. Depois, outro estado sírio, Amate, se submeteu a Davi sem lutar, já foi submetendo. Assim Israel rapidamente prosperou com a riqueza que recebeu desses e de outros estados conquistados. O que Deus disse para Davi no capítulo 7? Que ele seria famoso. Deus iria aumentar a fama de Davi. Você acha que Davi já não era famoso? Davi já era famoso. Quando ele conquistou lá a vitória sobre o filisteu Golias, ele já era famoso. A fama de Davi foi se propagando. O que é ser famoso, irmãos? É ser falado, é ser comentado. As pessoas começam a falar, fulano, 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 e o nome, vai vendo aquela coisa, vai tendo evidência, e mais evidência, as pessoas se tornam famosas. Sai de uma cidade, vai para uma segunda cidade, para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta, aí já sai de uma cidade, já sai de um estado, já vai para outro país, e aí começa a se falar muito naquele nome, e a pessoa se torna uma pessoa famosa, a pessoa se torna uma pessoa pública, a pessoa sai do anonimato e vira então uma pessoa famosa. Davi era anônimo lá atrás, cuidando das ovelhas de seu pai. Quando Samuel chega ali na casa de Jessé e convida Davi para ser o segundo rei de Israel, Davi deixa de ser anônimo. E aí Davi começa a ficar famoso. Ele matou Golias. Quem matou Golias? Davi. Como que ele matou Golias? Com uma funda, com pedras. E as pessoas foram falando: Davi, Davi, Davi. E aí ele começa a estar em evidência. E Deus fala: eu vou te dar muito mais fama. Você vai ser muito mais famoso de todos os homens da terra. E Davi então foi famoso. Davi então foi abençoado, porque Deus havia dado uma promessa para Davi. Agora, irmãos, rapidamente, no Velho Testamento, essa tribo dos filisteus, ela é originária de Cafitor, que significa Creta. Está em Amós, capítulo 9, versículo 7. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir da terra do Egito os filisteus de Cafitor e os sírios de Quir? Então, os filisteus, é uma tribo originária de Cafitor, que está em Amós, capítulo 9, versículo 7. E aí os filisteus começaram a habitar em férteis terras baixas da costa do Mediterrâneo, de Jope ao deserto egípcio, antes do tempo de Abraão. Antes do tempo de Abraão. Por muitos anos, houve conflitos militares entre os filisteus e os israelitas.
E com o tempo, a Palestina, nome do território dos filisteus, tornou-se o nome pelo qual a Terra Santa veio a ser conhecida. Então Israel, irmãos, esteve cativa dos filisteus durante 40 anos. E aí você imagina um povo ser subjugado pelo outro durante 40 anos. 40 anos sendo subjugados, 40 anos sendo perseguidos, 40 anos sendo massacrados. Então, quando chega no capítulo 8 de 2 Samuel, o texto pelo qual nós estamos estudando, Davi vem e derrota o povo filisteu, mas derrota mesmo, sem dó e sem piedade, porque era inimigo. Inimigo ou você mata ou você morre. E aí, antes de eu morrer, é melhor matar. Então, ele foi lá e aniquilou os israelitas. Então, durante 40 anos, esse povo foi subjugando Israel. Então, primeiro ponto aqui que é importante dizer: quem entrega os israelitas na mão dos filisteus foi o próprio Deus. Por que, pastor Heber? Porque a palavra do Senhor diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Se eu faço mal aos olhos do Senhor, se eu faço aquilo que não agrada a Deus, se eu ando com uma vida completamente longe, distante dos caminhos do Senhor, irmãos, eu vou ter consequências. Eu vou pagar por aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo mal aos olhos do Senhor, eu vou ter algum tipo de punição, eu vou ter algum tipo de castigo. E aí a Bíblia diz o quê? Que pelo fato dos filhos de Israel ter andado, ter feito coisas más diante do Senhor, o Senhor os entrega na mão dos filisteus por 40 anos. Então, quem entregou os Israel nas mãos dos filisteus foi exatamente o próprio Deus. E aí, irmãos, durante 40 anos eles são subjugados, durante 40 anos sofrendo, durante 40 anos sendo perseguidos. Aí entra Juízes, capítulo 13, versículo do 1 ao 16, onde Sansão combateu os filisteus. Israel passa 40 anos sob cativeiro dos filisteus. Aparece um anjo a uma mulher de um homem chamado Manoá. E a esposa de Manoá escuta do anjo. E o anjo promete um filho que começará a libertar a Israel. Qual o nome da criança? Sansão. O anjo aparece e diz: o anjo aparece e nasce Sansão, e o Espírito do Senhor se manifesta nele. E aí Sansão começa a libertar o povo das mãos dos filisteus. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Aí a Bíblia diz que havia um homem de Zorá, da família de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher estéril, não tinha filhos. Aí a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a essa mulher e disse: eis que agora é estéril, nunca deste luz, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou de comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não subirá navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então Sansão foi um homem escolhido por Deus para poder começar a livrar Israel da mão dos filisteus. A começar. Não quer dizer que livrou aqui de uma vez por todas, não. Começou a livrar, começou a ter uma trégua. E aí, irmãos, quando chega lá em 1 Samuel 19:8, 1 Samuel 19:8, e tornou a haver guerra. E saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande matança e fugiram diante dele. Aí Davi teve uma segunda vitória aqui sobre os filisteus. Eu tentei procurar para ver quantas vezes os filisteus ganhou dos israelitas.
Quantas vezes ganharam, melhor dizendo, né? Quantas vezes os filisteus ganharam dos israelitas? Mas eu não consegui a resposta. Mas o fato é que os filisteus sempre estavam subjugando Israel. Por quê, irmãos? Porque o próprio Deus assim permitiu. O próprio Deus os entregou. O próprio Deus os entregou. O texto diz isso. Então, meus amados irmãos, os filisteus eram um povo vizinho de Israel e lutava muito contra os israelitas. Os filisteus se instalaram na terra de Canaã, junto ao mar Mediterrâneo. Depois tentaram invadir o Egito sem sucesso. Construíram 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. Cada cidade independente tinha um rei, mas quando iam para a guerra, assim se uniam. Então eram 5 cidades, mas iam para as guerras, as 5 se uniam. E os filisteus, irmãos, tinham aço. As armas dos filisteus eram de aço, as dos israelitas eram de bronze. E aí o aço é muito mais potente do que o bronze. Então, irmãos, os israelitas obtiveram muitas vitórias. Então, durante muito tempo, os filisteus foram o povo mais poderoso de Canaã. Por quê? Porque Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom se uniam. Era cidade dependente, sim, mas quando era para a guerra, opa, vamos nos unir. E nós temos que vencer, e nós temos que conquistar. E aí, no tempo dos juízes, quando Israel ainda não tinha rei, os filisteus muitas vezes conseguiram derrotar os israelitas. Aí Sansão nasce, vira homem. Os israelitas estavam debaixo do domínio dos filisteus. Aí Sansão se casa com uma mulher dos filisteus, entra em conflito com eles, e ali Sansão mata muito dos filisteus ao longo de sua vida. Ano mais tarde, quando o profeta Samuel ainda era jovem, nós lemos, teve aquele episódio lá da arca, e aí outros filisteus morreram. Os filisteus foram atacados por uma praga quando estava com a arca de tumores. Aí mais filisteus morrem. Decide devolver a arca da aliança. E aí, quando Saul se torna rei de Israel, ele guerreou muito contra os filisteus. 1 Samuel 14:52. E depois que Davi mata Golias, aí, filisteu, tá na minha frente, morre. Se ele enfrentou um gigante e não teve medo, ele vai ter medo de quem? Qualquer filisteu que passava na frente de Davi é inimigo, Davi matava. Então Davi se tornou famoso por matar muitos filisteus. Até que Saul fica com o quê? Com inveja. Aí Davi tem que fugir lá para Gate. Trabalhou um tempo lá como mercenário para os filisteus. E depois que os filisteus mataram Saul e seus filhos, Davi abandonou Gate e volta para Israel. E quando Davi volta para Israel, quando Davi, lá no capítulo 5 de 2 Samuel, é constituído rei sobre Israel, quando Davi assume, quando o Senhor fala que vai dar vitória sobre os inimigos, aqui no capítulo 8, Davi começa a aniquilar os seus inimigos. Os filisteus atacaram Israel quando ouviram que Davi se tinha tornado rei de Israel. O famoso Davi, o homem que matou Golias, o homem da fama, o famoso Davi. Israel, os filisteus ficam sabendo, ataca Israel. E aí, meus irmãos, foi suicídio. Davi derrota os filisteus. E a Bíblia diz no 2 Samuel, capítulo 8, versículo 1, que nós lemos: algum tempo depois, Davi atacou os filisteus, derrotou-os e acabou com o poder deles naquela região. Acabou com o poder deles naquela região. E aí, o que acontece? Os filisteus não conseguiram mais vencer Israel e apenas atacaram algumas vezes depois do reinado de Davi. Olha só, depois
depois do reinado de Davi, ou seja, durante o reinado de Davi, não teve mais ataque dos filisteus. Não teve mais. O medo era tanto, eles entenderam que não tinha como lutar com Davi. E aí, muito tempo depois, quando Nabucodonosor se tornou rei da Babilônia, os filisteus lutaram contra o Império Babilônico. Então Nabucodonosor destruiu a cidade dos filisteus e deportou o povo para as outras partes do império. Os israelitas também foram deportados, mas quando lhes foi permitido voltar para a sua terra, os filisteus tinham desaparecido como povo. Ou seja, acabou o povo filisteu. Não tem mais filisteu. Foram destruídos e aí encerra-se o papo. Não tem mais filisteus para atormentar e para perturbar ninguém. Então, irmãos, Davi foi vitorioso, porque foi uma promessa do próprio Deus. Esse povo filisteu deu muito, mas muito trabalho para os israelitas. Matou muita gente, muita gente. Muita gente morreram, muita gente sofreram, muita gente foram destruídos. Os filisteus são mencionados uma última vez na Bíblia pelo profeta Zacarias após o cativeiro babilônico. Zacarias 9, 5, 6. Já durante o período helenístico, as principais cidades da Filístia são citadas como sendo habitadas por uma população mista. Ou seja, não tem mais os filisteus. Irmãos, passa rápido, né, irmãos? Já foi aqui o meu tempo. Eu continuo amanhã e, se Deus assim permitir, evidentemente, se Deus permitir, retornaremos amanhã para comentar aqui, continuar aqui as diversas vitórias de Davi. Meus queridos, que Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Hoje à noite temos um grande culto da família. Pastora Geide te espera. Culto de bênção, culto de vitória. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Um forte abraço, que tenhamos uma semana de vitória e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.